Com a pandemia, até as próprias ferramentas tiveram que se aperfeiçoar, ok? Então nós vimos aí uma série de melhorias nessa interação virtual. Então, olha, o que eu dou de conselho a você, né? Adapte-se, informe-se, conheça, estude, né? Porque isso não tem volta. E olha, e depois que você começa a utilizar a tecnologia, tem pessoa que tem um pouco mais de aversão, tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, não tem problema. Depois que você começa a interagir, utilizar essas tecnologias e começa a ver as facilidades, eu falo para você, você se apaixona. Olá, eu sou Roberto Felcovich, sou empresário, professor e expert em processos de negociação. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu trouxe um assunto hoje que eu acho importante, até por uma experiência que eu trago, que eu acho importante discutir isso com vocês, né, para que vocês entendam como que eu tenho agido. É em relação às interações através do online, através da internet, através das videochamadas, através das ferramentas Zoom, TeamViews, entre outras que tem. Porque assim, pessoal, eu já venho lecionando e já venho utilizando isso nos meus processos de negociação já faz quase 2 anos, desde que entrou a pandemia. Então, nós aí, como professores dos programas de MBA, tivemos aí essa necessidade de aprender rapidamente a utilizar essa ferramenta. Eu gostaria de dizer o seguinte, primeiro, na minha opinião, é uma ferramenta excelente, porque ela pode facilitar, existe um ganho de tempo importante, tá? Mas o que eu quero colocar alguns pontos específicos? Como utilizar bem essa interação Zoom para seus processos de negociação, sejam para venda, sejam para aquisições, ou sejam mesmo por interações, com conversa com outras pessoas, com outras áreas da empresa, ou o que for. Mas o que é importante nós utilizarmos quando estamos nesses momentos dessas interações, ok? Então vamos lá. Eu anotei alguns itens aqui, para não esquecer. Vamos passar um a um. Então vamos lá. Eu fiz algumas colocações, eu anotei aqui uns pontos para não esquecer os detalhes. Primeiro, o que eu acho importante por essa experiência que eu trago, o que eu acho importante nós utilizarmos, Estar sempre muito atento ao seu interlocutor ou aos seus interlocutores, porque estão ali, os quadradinhos, ou uma pessoa ou várias pessoas, você tem que estar muito atento àquele ambiente, porque as pessoas estão reagindo ali. Presencial é diferente, você está muito mais próximo. Agora o Zoom, ali separado. Número 2, você precisa criar um clima de inclusão, principalmente se forem vários participantes. Porque quando você está presencial, você está ali muito próximo, interagindo. Agora, as pessoas estão nos seus ambientes, então criar esse clima de inclusão é pôr as pessoas interagirem, estarem participando bastante, bem? Porque o Zoom, como cada um está no seu escritório, no seu home office, ou em casa, ou o que for, ele traz aquela condição de individualismo. As pessoas ficam mais individualistas. Então, esse sentido de coletivo, você trazer a turma é importante, tá, pessoal? E para isso você tem que saber interagir. Então, o item 3, complementando aquilo que eu falei agora há pouco, fazer com que suma aquele sentimento de individualismo e trazer integração, harmonia, integrar as pessoas e quebrar aquele clima frio que ficam as interações virtuais, ok? Então, trazer aquele calor, como se tivesse presencial. E isso você tem que se desdobrar. O ponto número 4. Suas interações precisam ser mais intensas para manter a energia do ambiente. Eu até abri alguns pequenos pontos aqui. Por exemplo, por experiência, tá? Eu sinto em minhas aulas que o desgaste é maior do que no presencial. Então imagina, eu estou lá em pé, estou andando no meio da galera toda, estou interagindo com a turma, você vai lá, escreve alguma coisa, então isso tem uma forma. Agora, você interagir pela ferramenta virtual, aí você tem que se desdobrar. E isso traz um desgaste muito maior. Eu me sinto muito mais desgastado, cansado mesmo, depois de uma aula virtual do que de uma aula presencial, sendo a mesma quantidade de horas. Isso é natural, tá? Pessoal, outro ponto importante, um subtópico aqui.
prender a atenção dos interlocutores. Você tem que encantar o outro lado. Você tem que prender a atenção dele, porque senão, daqui a pouco ele está ali fechando a câmera, ele está, né, se isolando. Então, o que eu falei no começo, tira esse sentimento frio, tira esse sentimento de desinteresse, sabe? E põe ali né, o grupo junto, tá? Manter o ambiente dinâmico, senão a turma fecham as câmeras. Pessoal, um ponto número 5 aqui. Faça as colocações, você, e provoque que os outros, né, ou que os participantes falem. Provoque isso, tá, pessoal? Num ambiente presencial, isso vem de forma mais, assim, um pouco mais natural, mas através do Zoom, né, através da ferramenta virtual, ele é mais difícil. Então, esse dinamismo, pessoal, tá percebendo o que eu tô falando? Dinamismo, criatividade, o ambiente integrado, e você faz colocações, mas provoque as reações, provoque as respostas. Senão as pessoas ficam muito apáticas ali, ficam muito fechadas ali e a condição não flui. Imagine você num processo de negociação em vendas ou em aquisição, mesmo em interações, tá? Então, provoque que as pessoas falem, tá? Para isso você tem que ser encantador. Eu coloquei o ponto número 6 aqui. Ao fazer as suas colocações, observe as expressões faciais do seu interlocutor. Pessoal, isso o Zoom, a ferramenta, tem uma vantagem, né? Essa parte virtual tem uma vantagem. Porque assim, você pode não estar vendo toda a expressão corporal do seu interlocutor, mas você vai estar vendo muito, né? Você vai ter uma facilidade de enxergar bem as expressões faciais, aqueles sinais, né? Imagine que eu faço uma colocação e o meu interlocutor lá, o meu oponente lá, ou a pessoa que eu estou interagindo, ela não goste, entendeu? Daquela colocação que eu fiz. Então, no Zoom, eu utilizo muito isso nas minhas negociações, tá, pessoal? Eu utilizo muito isso. Por quê? Porque você dá lá expande a tela, deixa ali a pessoa focada, você está vendo o rosto dela todo ali, como eu estou olhando aqui agora, e você faz a colocação. E observa a expressão ou as expressões faciais. Se a pessoa gostou ou se a pessoa não gostou. Se ela aumentou o campo de visão ou se ela diminuiu. Se ela fez ali um sinal, né, de reprovação ou fez um sinal de aprovação. Então, né, nós já falamos dessas expressões faciais, mas assim, esteja muito atento. Pessoal, isso é importante. Leiam a respeito, olhem a respeito. Eu já fiz vários posts aí sobre expressões faciais. Isso é o seu grande ganho no Zoom. Volto a dizer, não está vendo o ambiente todo, mas você tem uma oportunidade de analisar muito bem essas expressões faciais, ok? Nesse ponto, essa ferramenta tem as boas vantagens. Tudo bem, pessoal? E olha, se você perceber que você fez uma colocação, agora na questão da negociação, você fez uma colocação e você percebeu uma expressão facial ali que traz algo negativo, corrija o rumo das suas colocações. Tudo bem, pessoal? Então isso, o Zoom, o TeamViews, essas ferramentas te dão vantagem. Você colocar ali o rosto da pessoa total à tela, te dá uma grande vantagem. Ponto número 8. Pessoal, presta atenção nisso. Por exemplo, você está interagindo com uma pessoa ou com pessoas, mas você precisa compartilhar uma tela, né? Você precisa fazer uma apresentação, você precisa mostrar algo. Primeiro passo, pessoal, isso eu trago como experiência. Faça algo simples e fácil de entender. Porque aquilo cansa muito, sabe? Você põe alguma coisa muito complexa. Por exemplo, uma planilha. Tudo bem, às vezes a discussão, né, tem que ver uma planilha. Mas assim, quando você compartilhar algo, que ele esteja muito claro, que ele seja muito prático. Então você compartilha, as pessoas vêm, você apresenta de uma forma talvez rápida e volta, tira da frente da tela, tira aquilo, né? Descompartilha e volta com todo mundo. Porque, pessoal, horrível você ficar interagindo, falando com alguma coisa na tela. Primeiro, você perde, né? Porque ficam as janelinhas do lado, você perde o contato visual com a maioria dos participantes, tudo bem? E aquilo cansa, alguém está falando lá, você não está vendo. Isso acaba te atrapalhando, ou acaba atrapalhando o outro lado também. Então, assim, pessoal, eu uso muito isso. Eu coloco lá um slide, a pessoa viu, eu coloquei a primeira ou a segunda ideia, eu tiro o slide e interajo. E aí, como é que entendeu? Como é que ficou essa parte? Interage com as pessoas, todo mundo ali.
Isso traz aquela energia, traz um ambiente bom. Então vamos lá, pessoal. Aí você volta com o slide, não tem problema. Compartilha mais 2 ou 3 tópicos ali, volta, tira da frente e põe a turma novamente. Isso é uma interação importante. Isso eu utilizo muito. Pessoal, esse é um toque que eu acho que funciona muito bem. Horrível ficar aquilo ali o tempo todo poluindo a tela. Outra coisa, assim, se você tem uma planilha para apresentar, planilha é normalmente mais complexa, com muitos itens e muitos detalhes, né? Tenta tirar os pontos importantes dessa planilha e colocar em um documento à parte, um slide à parte, que fique dessa forma, como eu te falei, e a planilha você manda por chat, ou por e-mail, o que for, mas manda por chat. O cara recebe lá, ele abre lá para dar uma olhada, mas ele não está assim, interagindo, poluindo, né? Você não está poluindo a tela com aquelas apresentações extremamente complexas. Muitas vezes acontece e tem que acontecer dessa forma. Ok, se tem que acontecer dessa forma, tem que, né? São reuniões mais cansativas, mas então que você crie algo que fique confortável, né? Que não canse a outra parte. Tudo bem? Então, pessoal, ó o dinamismo. Pôs algo prático, apresentou 1 ou 2 tópicos, tira da tela, interage com todo mundo, que é importante você ver. Eu faço muito isso, é importante você olhar. Né? Depois você pôs 1, 2 ou 3 tópicos, né? Daquela condição da negociação que você está fazendo, por exemplo. Você apresenta e tira e você consegue ver, pelo menos, as expressões das pessoas. Tudo bem? Depois você volta. Então, pessoal, vamos fazer um resumão aí dessa experiência que eu trago. Sempre manter aquela comunicação intensa, né? Energia. E estar sempre atento às expressões faciais da outra parte, ok? E quando for apresentar algo, compartilhar alguma tela, que seja algo encantador, prático de entender, para não ficar poluindo. Então, apresentou, tirou. Viu as expressões, viu a reação. Apresentou, tirou. Nesse dinamismo que você vai bem. Então é isso, pessoal. Olha, com a pandemia, até as próprias ferramentas tiveram que se aperfeiçoar, ok? Então nós vimos aí uma série de melhorias nessa interação virtual. Então, olha, o que eu dou de conselho a você, né? Adapte-se, informe-se, conheça, estude, né? Porque isso não tem volta. E olha, e depois que você começa a utilizar a tecnologia, tem pessoas que têm um pouco mais de aversão, tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, não tem problema. Depois que você começa a interagir, utilizar essas tecnologias e começa a ver as facilidades, eu falo para você se apaixona. Tá claro? Isso aconteceu comigo no início, quando começou a pandemia e eu precisava dar aula ao Brasil inteiro. Então, nós fizemos vários treinamentos e isso me encantou. Hoje, eu não fico sem. Então, pessoal, aprenda a usar a tecnologia a seu favor e boas negociações, bons negócios. Então, pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa aí o seu like, compartilhe e deixe os seus comentários que eu tenho o maior prazer em respondê-los, ok? Vejo vocês na próxima dica. Um abraço a todos.